Isso aí, olá, este é o correspondente médico, doutor, bom dia. Bom dia, Muriel, vamos trabalhar, vamos falar de saúde para todo mundo que está assistindo a gente? Vamos lá, temos muitos assuntos, lembrando que você pode participar sempre, é claro, usando a hashtag correspondente médico no Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. A gente começa o quadro falando sobre o surto de gripe no Rio de Janeiro. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a capital fluminense registrou 23 mil casos da doença entre 1º de novembro e 7 de dezembro. Para a gente ter uma ideia, esse número é 8 vezes maior do que os casos de Covid-19 identificados na cidade nesse período. Alguns especialistas ouvidos pela CNN já falaram em cenário de epidemia. Lembrando que o mundo passou por uma pandemia de gripe em 2009 e, na ocasião, naquela época, a doença ficou conhecida como a gripe suína e a estimativa é de que até 575 mil pessoas morreram naquele período. Doutor, primeiro explica pra gente quais as características de um quadro de gripe, quais sintomas a gente precisa ficar atento. Bom, Muriel, ele parece muito com o coronavírus, se você parar para pensar que a porta de entrada inicial acaba sendo a própria transmissão através das vias aéreas superiores. É um vírus de transmissão respiratória. Então, através da tosse, do espirro, do toque da mão com o próprio vírus, isso pode passar para uma outra pessoa. Então, febre, cansaço, coriza, sensação de desconforto na região da cavidade oral e nasal acabam sendo os pontos cardinais dessa manifestação clínica. Lembrando que, apesar da gente ter um jeitinho diferente de quando a gente fala de resfriado, e principalmente quando a gente fala de gripe, a gente precisa lembrar que a gripe também mata e ela também pode ter complicações graves. E quando temos muitas pessoas acometidas ao mesmo tempo, obviamente a gente fica muito preocupado, Muriel. Qual que é a diferença, doutora? A gente sabe que os sintomas são muito parecidos. Qual a diferença da Covid-19 e da gripe? Se a pessoa está com alguns sintomas parecidos assim, o que ela precisa fazer? Bom, no momento de pandemia, não tem como não pensar no diagnóstico diferencial. Sim. A grande questão é que o curso acaba sendo totalmente diferente, né? A Covid-19 tem a característica de levar um processo inflamatório muito intenso, trazendo complicações muito graves, apesar de ser para um número pequeno de pessoas, é o que a gente tem observado. A gripe ela pode parecer muito com esse quadro inicial. Nem sempre com a anosmia que aparece no começo, ou pelo menos aparecia quando a gente tinha a versão original do próprio vírus, do coronavírus, mas com esses sintomas de vias aéreas superiores preponderando. Lembrando que muitas vezes as pessoas referem que a gripe parece que a pessoa foi atropelada por um ônibus ou então levou uma surra, porque na verdade o seu corpo todo ele fica direcionado para tentar combater o vírus e a sensação de desconforto muitas vezes é muito grande. A gente corre o risco de ter uma nova epidemia de gripe por aqui? Olha só, é difícil a gente prever, né? Mas o que a gente sabe é que isso pode acontecer porque o próprio vírus da gripe, ele sofre muitas mutações e muitas variantes podem surgir. E dessa maneira, muitas vezes, mesmo tendo o sistema imunológico preparado para uma determinada variante, pode surgir uma outra alteração e assim sucessivamente. Por isso que é tão importante a vigilância contínua, não só das pessoas, né? Mas de todo o sistema de inteligência, de medicina e a comunicação com autoridades, para que a população seja vacinada, fique atenta em relação ao que se pode fazer para se evitar a transmissão e, principalmente, diagnosticar e tratar adequadamente, Muriel. E a gente pode ter uma epidemia mesmo com as pessoas vacinadas ou ela só acontece porque as pessoas não estão vacinadas? Geralmente acontece porque as pessoas não estão vacinadas. Agora, você imagina o seguinte, como o vírus ele muta muito, ele tem muita mudança, se ele faz essa volta antes da nossa detecção e da vacinação adequada e precisa, esse cenário pode acontecer. Na minha impressão, quando veio toda a questão educacional referente ao coronavírus, que é a higiene referente com o indivíduo que não está se sentindo bem. Então, assim, acaba sendo descabido o indivíduo tossir ou espirrar num ambiente com muitas pessoas. A própria pessoa ela tende a ficar fugindo de ambientes com aglomeração, não só pela questão do próprio desconforto, mas para não transmitir para as outras pessoas. E também a questão da colocação da máscara e de entender que é um momento importante em que, além do mal-estar que ela está sentindo, precisa existir também um mal-estar com a preocupação de não passar isso para outras pessoas. Claro. Doutora, a gente viu muitos relatos de pessoas falando que durante a pandemia, agora do coronavírus, não ficaram mais gripadas porque usavam máscaras. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, liberaram já o uso de máscaras em espaços abertos. Agora a convivência começa a aumentar, as pessoas começam a reencontrar amigos, reencontrar familiares e às vezes tiram as máscaras em ambientes abertos. Pode ter alguma relação com esse surto de gripe? Vamos pensar o seguinte, né? Prestamos muita atenção no coronavírus e muitas pessoas negligenciaram o fato da necessidade de serem vacinadas também em relação ao vírus da gripe. Então, se você foi vacinado para o coronavírus,
foi recrutado para fazer a vacina contra o vírus da gripe e não fez essa vacina, você acaba entrando numa situação de vulnerabilidade. Por isso que a gente precisa ficar atento que existem diversos problemas acontecendo ao mesmo tempo. É lógico que as medidas sociais do distanciamento, da higiene, de não levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, principalmente quando você teve contato com outras pessoas em outras situações, é muito importante e isso acaba sendo geral. Protege a pessoa do coronavírus e protege também do vírus da gripe. Perfeito. Agora a gente vai para o próximo assunto. Se antes a gente falava de gripe, agora a gente fala de coronavírus, porque a Pfizer anunciou que 3 doses da vacina contra a Covid-19 podem ser, sim, efetivas contra a variante Ômicron e impedir casos graves da doença. Segundo a empresa, as 2 doses iniciais também podem evitar mortes e internações, mas a eficácia cai diante da variante Ômicron. Segundo um estudo inicial divulgado pela farmacêutica, as 3 doses da vacina neutralizam a variante Ômicron em níveis parecidos aos de 2 doses diante da linhagem original do coronavírus. Estamos falando de uma boa notícia, doutor? Dá para ter um pouquinho já de esperança com relação à eficácia das vacinas para a variante Ômicron? Não deixa de ser uma boa notícia, Muriel. Imagina que o vírus mutado ele pode ser resistente totalmente à questão da vacina aplicada anteriormente. E nesse caso não se mostrou, e aqui a gente está falando da vacina da Pfizer. Então, sim, numa situação de pandemia, é uma notícia muito boa. O que chama atenção é a necessidade da dose de reforço, mostrando que o sistema imunológico ele precisa ser exercitado e esse exercício responde à vacina que a gente tem quando a gente cruza com a informação da variante Ômicron. E reforça aquela necessidade que a gente tem falado sempre da dose de reforço, terceira dose ou então a segunda dose, quando a gente fala da vacina de uma dose só, né? Exato. Me fugiu o nome da vacina agora. Da Janssen. Da Janssen, exatamente. Isso. O que a gente sabe, Muriel, é que não existe apenas a produção de anticorpos quando você faz uma vacina, existe também a imunidade celular. Essa não pode ser, na verdade, medida de uma forma objetiva por testes laboratoriais. Mas sempre que você estimula de uma forma adequada o sistema imunológico, você vai produzir uma memória para que quando exista o contato com o vírus ou até mesmo com a sua variante, exista já um backup de informação para rapidamente o sistema imunológico atuar. De alguma forma, neutralizando toda aquela agressividade que o vírus pode ter contra as células humanas. Então, gente, se vacinem. Agora a gente vai para o próximo assunto de um vídeo que viralizou na internet nessa semana. Essas imagens foram divulgadas pela polícia de Nova York e nelas é possível ver um policial atendendo uma ocorrência num carro em chamas. Primeiro, o policial tenta apagar o fogo, depois ele resgata a pessoa que estava dentro do veículo e, segundo o comunicado da polícia, o motorista não teve ferimentos graves, apesar dessas imagens que são desesperadoras. E o policial, claro, foi chamado de herói nas redes sociais. Doutor, o que leva a um ato como esse? Que tipo de reação acontece no corpo e leva ela a se arriscar para salvar a vida de uma pessoa, entrar num carro em chamas para conseguir tirar uma pessoa de lá? Bom, existem 2 coisas. Algo inato, que o nosso cérebro já traz de fábrica quando a gente nasce, que é o instinto de preservação do próprio indivíduo e o instinto de preservação da espécie. Agora, junto com isso, você pega uma pessoa diferenciada, que teve uma formação específica para prestar socorro, isso acaba funcionando como um piloto automático. Na hora que detecta essa situação, como um herói mesmo, existe toda uma liberação de neurotransmissores e principalmente adrenalina, fazendo com que a pessoa haja de uma forma extremamente rápida e eficaz, para manter a vida a qualquer custo, Muriel. Doutor, me lembrou, esse caso específico, me lembrou uma vez que a minha amiga estava se afogando no mar e eu fui salvar, mas detalhe, eu não sei nadar. Essa ação é muito rápida, né? Como que o cérebro reage? Porque na hora eu nem pensei, não sei nadar, não vai acontecer nada, eu só fui ali para salvar. Na verdade, isso não passa nem pelo nosso, a gente chama de lobo frontal, a parte onde a consciência faz com que tenhamos juízo, né, existe uma possibilidade de risco, talvez não dê certo. Vem uma certeza, na verdade, e através da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, com a liberação de neurotransmissores que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, aumentam o nosso grau de alerta, até mesmo a nossa acuidade visual, você consegue fazer feitos que naturalmente não conseguiria. Então, dentro do imaginário, até a própria criação dos quadrinhos, né, dos super-heróis, toda pessoa é um super-herói em potencial, desde que seja estimulada de uma forma adequada, como, por exemplo, essa que você passou, a necessidade de salvar uma amiga e depois mesmo que você foi falar, puxa vida, eu não sei nadar, mas você salvou ela, certo? Salve. Portanto, vocês 2 estão aqui. Exato, deu certo no fim das contas, e assim como deu certo esse caso aqui de Nova York, né? Mas, doutor, e quem é vítima, por exemplo, aquele motorista que estava no carro em chamas,
ele consegue se lembrar, ele consegue agir naquele momento que está acontecendo? O que acontece nesse caso no cérebro da pessoa? Então, dependendo do grau do impacto, da relevância emocional da situação, existem relatos até mesmo de bloqueio da formação de memórias naquele momento. Tamanho é o pânico que a pessoa pode ficar. E, na verdade, isso acaba tendo uma função biológica de preservação também da própria integridade psíquica do indivíduo. Imagina, na Idade da Pedra, por exemplo, uma mãe vê toda a sua prole sendo atacada e devorada por leões. Se ela a todo momento lembrasse disso, talvez ela entrasse num processo de depressão tão grande que não conseguiria levar a vida adiante. É lógico que existe a síndrome do estresse pós-traumático, que acaba sendo aquela situação em que existe muito sofrimento com a lembrança dos quadros, com os flashbacks, sensação física, inclusive, do desconforto, mas existe uma grande parcela da população que sequer lembra dessa situação. É comum, então, pessoas que, por exemplo, acidente de carro, acidente de avião, quando acontece alguma coisa, eles esquecem totalmente aquele momento de desespero que aconteceu, por exemplo. Isso é uma coisa e é outra coisa que as pessoas que recordam sempre referem, né? E aí tem a ver com a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Quem passou por isso vai me entender agora o que eu vou falar. Parece que aquela cena que dura, na verdade, 2, 3 segundos, ela durou minutos, quiçá horas. Tamanha, na verdade, o grau de alerta que o próprio cérebro fica naquele minuto, naquela situação. Então, é como se você tivesse uma super agilidade e, naquele instante, você tivesse gerência de toda a situação. Então, pessoas que já capotaram o carro falam isso. Então, a gente vê o capotamento, ele parece rápido. Quem está dentro fala, nossa, eu fiquei rodando por círculos durante horas e horas. E, na verdade, a gente sabe que não foi isso. É que aumenta a percepção do cérebro justamente para te dar possibilidades de movimentos ou até mesmo de estratégia para manter a vida a qualquer custo. Que loucura, muito legal. Agora a gente vai para o próximo assunto para falar sobre um tema polêmico também, porque nessa semana a primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para desabafar sobre a repercussão de um vídeo em que ela aparece comemorando a aprovação do André Mendonça ao STF. O novo ministro, vamos lembrar, ele é evangélico, a mesma fé declarada pela primeira-dama. E segundo Michele, ela foi vítima de intolerância religiosa e de desamor. Vamos falar sobre isso, então, sobre religião, a importância dela para a vida das pessoas e porque, às vezes, tem gente que tem uma dificuldade de aceitar a religião do outro. Primeiro, o que acontece, doutor, no nosso cérebro nessas manifestações, assim, de fé? Quando a gente acredita muito, como é que funciona o cérebro nesses casos? Bom, Muriel, a gente não pode deixar de dizer que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, é uma pessoa que se destaca pelos seus trabalhos sociais e tem uma preocupação incrível com a inclusão social. Se a gente lembrar do dia da posse, a gente sabe do que a gente está falando e muitas pessoas tiveram a oportunidade de entender o que estava acontecendo através da própria comunicação. Quando um indivíduo está num processo de conexão com o seu espiritual, e a gente chama de religião, esse ato de religar, nem sempre a gente está falando aqui de um credo específico, de uma religião específica. Todas as pessoas acabam passando por um processo semelhante dentro do próprio cérebro, em que algumas áreas são mais silenciadas do ponto de vista elétrico e de perfusão e outras áreas são mais perfundidas e acabam funcionando mais. Por exemplo, a área relacionada com a percepção do meio ambiente e da percepção de si próprio, que a gente chama de lobo parietal, ela tende a ficar mais inativa e com isso o indivíduo consegue aquilo que a gente chama, né, olhar para cima, olhar para uma outra dimensão que não simplesmente os limites do seu corpo e o ambiente físico onde está. Por outro lado, outras áreas são mais estimuladas, como, por exemplo, a região do lobo frontal, que dá para a gente a questão da própria concentração e do foco, por isso que durante um momento de oração ou de prece, a pessoa ela tende a ficar focada e concentrada em algo que realmente ela acredita, e também outras áreas relacionadas com o sistema límbico e com o gerenciamento das emoções são acionadas, como o giro do cíngulo, que tem total relação entre a percepção do sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa tem dor, dor é uma sensação objetiva. O sofrimento ele pode ser maior ou menor. Isso faz sentido para todo mundo. E o tálamo, que é um verdadeiro relé de circuitarias do cérebro, onde recebe diversas informações e libera diversas informações. Então, quando isso acontece, o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. E com isso, na verdade, consegue suportar muito mais as coisas diferentes e adversidades da vida e também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro. É isso que eu ia pegar, então. Por isso que é importante ter uma fé. Não precisa ser nem religião, pode ser espiritualidade também. Existe um recorte quando a gente fala de inteligência múltipla, né? Inteligência é a capacidade de resolver problemas, né? E a gente tem diversos tipos de inteligência. Uma inteligência é uma inteligência existencial, que é muito comum e presente em líderes religiosos. Então, você pode pegar o Papa, Dalai Lama, Chico Xavier, enfim, e assim sucessivamente. São pessoas que conseguem fazer essa transcendência de uma forma muito natural. Porque o que acontece com o ser humano, diferente dos outros animais, nós sabemos que nós temos o processo do nascimento e nós sabemos que um dia vamos morrer.
Então, diferente dos outros animais, a gente tem essa consciência. Então, essa grande pergunta do que vai acontecer com a nossa consciência depois do momento do último respiro, do desencarne, acaba, na verdade, sondando a cabeça de todas as pessoas. E a tentativa e a forma de solucionar essa angústia que todo mundo carrega, acaba tendo como porta de manifestação a inteligência existencial. Então, sim, é importante, de alguma forma, a gente estimular também essa inteligência, não só a lógico-matemática, linguística, espacial, a corporal, sinestésica, musical e assim sucessivamente. É um recorte bastante interessante e eu digo para você mais, durante todo esse processo que a gente passou da pandemia, muitas pessoas conseguiram entender do que se trata exatamente esse recorte da inteligência. Muito legal, doutora. A gente até separou algumas perguntas que mandaram para a gente pelo nosso Instagram da CNN Brasil. Vamos ver aqui no telão a primeira? Da Marcela Ferreira. Ela pergunta: há explicação científica para pessoas fanáticas por religião? Aqui acaba entrando dentro da mesma discussão quando a pessoa tem um determinado time de futebol que ela gosta muito, Sim. ou então quando de repente ela é muito bairrista. É lógico que, diferente dos outros animais, o homem construiu um sistema mais organizado para fazer esse processo de se religar, né, com a força criadora, ou entender que o universo tem regras e leis que são muito mais fortes do que as nossas vontades. Então, assim, algumas pessoas de fato ficam com a cabeça plugada nesse formato de funcionamento e muitas vezes até deixam que outras ideias não passem a permitir ser transitada dentro da sua consciência e dos seus lobos frontais. Então, existe sim essa explicação científica e a gente sabe que, obviamente, o excesso de tudo, deixando a razão de lado, pode ser prejudicial. Temos outra pergunta também. A fé traz liberação de endorfina e serotonina? Cadu Maia pergunta. A gente sabe que a fé, ela consegue interferir no funcionamento do cérebro, sim. E provavelmente circuitos relacionados com neurotransmissores que provocam bem-estar são liberados. A gente sabe disso porque durante o processo de recuperação, ou até mesmo durante a convalescência de uma doença, pessoas que têm fé, famílias e indivíduos que trabalham com uma linha que permitem que esse trânsito também de informação que é benéfico para o corpo humano aconteça, tem uma evolução muitas vezes muito mais satisfatória. É aquilo que eu falei, a dor pode ser exatamente a mesma, mas o sofrimento pode ter um volume diferente. Então a gente não pode deixar de levar em consideração que existe uma influência positiva no cérebro da fé. Perfeito, doutor. Muito obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e tenham fé. Este foi mais um Correspondente Médico.